O silêncio que te desafia. Você já percebeu como pode ser angustiante orar, jejuar, clamar e ainda assim nada acontece? Quantas vezes você se levantou de madrugada, colocou o joelho no chão, chorou, entregou sua dor a Deus, mas o céu permaneceu em silêncio? Quantas vezes você deixou de comer, jejuou, esperando ver uma resposta, e tudo o que encontrou foi o mesmo peso, a mesma luta, a mesma barreira? E dentro de você surge aquela pergunta silenciosa, mas devastadora: será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele me esqueceu? Será que estou orando errado? Escute, Deus manda te dizer isso agora. Não é que você não tenha fé, não é que Ele não esteja te ouvindo, é que existe uma guerra espiritual travando o caminho das suas respostas. O inimigo tem medo da sua oração. Ele sabe que se ela chegar completa diante de Deus, os céus vão se abrir. Por isso, ele levanta muralhas invisíveis, tenta bloquear sua fé, lançar desânimo, criar atrasos. Você sente isso? Portas que não se abrem, promessas que não se cumprem, sonhos que parecem parados no tempo. Mas hoje, aqui, agora, você vai entender e experimentar algo que pode mudar tudo. Existe uma oração de guerra, uma oração que corta os céus, uma oração que convoca o exército celestial para lutar ao seu lado. É a oração de São Miguel Arcanjo, o guerreiro que quebra correntes, que enfrenta dragões, que derruba pactos e maldições invisíveis que estavam segurando sua vida até hoje. Isso é urgente. Este pode ser o momento da sua virada espiritual. Não adie, não trate como mais um vídeo. O que você vai ouvir aqui pode ser a diferença entre continuar vivendo travado, e começar a caminhar em libertação. A Bíblia mostra isso claramente. Daniel orou e jejuou por 21 dias, mas a resposta não chegava. Até que o arcanjo Miguel entrou na batalha contra as forças malignas que estavam retendo a bênção. Desde o primeiro dia, Deus já havia liberado a resposta, mas havia resistência no mundo espiritual. E o mesmo pode estar acontecendo com você agora. Desde o primeiro clamor, Deus já ouviu, mas o inimigo está tentando bloquear. E é aqui que entra a sua decisão. Ou você se entrega ao desânimo, ou você se levanta em guerra. Imagine sua vida livre desses bloqueios. Imagine suas orações fluindo sem resistência. Imagine a paz invadindo sua casa, as portas se abrindo, a saúde sendo restaurada, a família sendo curada. Isso não é fantasia, é promessa de Deus para aqueles que não desistem. Hoje você vai orar não apenas pedindo, mas guerreando. Vai declarar em alta voz que nenhuma barreira do inimigo pode permanecer de pé. Vai chamar Miguel para lutar ao seu lado. E quando essa oração sair da sua boca com fé, algo vai acontecer. Por isso, fique até o fim. Não pule, não desligue, não se distraia. O inimigo vai tentar roubar sua atenção, mas resista, porque esta pode ser a oração que muda tudo. E já comece a declarar nos comentários uma frase profética que sela essa vitória no mundo espiritual. Com Deus e São Miguel Arcanjo, nenhuma barreira pode me parar. Esse não é só mais um vídeo, é um chamado, é uma convocação. Deus te trouxe até aqui porque ouviu o seu clamor. Você não está sozinho. Os céus estão em movimento. E hoje, pela oração de São Miguel Arcanjo, você verá as correntes caírem diante dos seus olhos, o silêncio que desafia a fé. Filha, eu sei o peso que você carrega no coração. Você tem orado, tem jejuado, tem buscado com lágrimas. Mas dentro de você existe aquela pergunta que insiste: por que nada acontece? Será que Deus me esqueceu? Será que a minha oração não tem valor? E é justamente aí que o inimigo tenta plantar o veneno da dúvida. Mas eu te digo agora, eu não te esqueci, eu não me afastei. O que você está enfrentando é uma guerra invisível. Pense, você existe, sente a vida pulsando em você.
Logo, percebe o vazio, porque dentro desse existir há áreas que continuam travadas, sonhos parados, respostas que parecem nunca chegar. Logo, você reconhece a sua queda, sente-se fraco, limitado, cansado de lutar sozinho. Logo, você clama por ajuda, porque não dá mais para carregar tudo apenas com a sua força. E é nesse clamor que a minha graça desce para te alcançar. Não é um acaso você estar aqui hoje, ouvindo esta palavra. É um chamado de socorro que eu mesmo ouvi da sua alma. Muitos acreditam que o silêncio que enfrentam é sinal da minha ausência. Mas o silêncio, muitas vezes, é campo de batalha. Enquanto você ora, o inimigo se levanta para tentar impedir que sua oração suba como incenso. Foi assim com Daniel. Ele orou, ele jejuou, ele buscou com sinceridade, mas a resposta foi retida por forças espirituais nas regiões celestiais. E se isso aconteceu com Daniel, por que você acha que não aconteceria com você? Há bloqueios que não se rompem apenas com lágrimas, mas com guerra. E é aqui que entra o poder da intercessão de São Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial que se levanta para abrir caminho onde há muralhas invisíveis. Não se engane, o jejum fortalece o espírito, mas sem espada não há vitória. A oração é a espada, e não qualquer oração, mas aquela que corta os céus, que profetiza, que decreta, que quebra maldições e afronta potestades. Você está sendo chamado para mais do que suportar, está sendo chamado para lutar. Porque, filho, esta pode ser a sua última chance de levantar-se em fé, antes que o desânimo roube de vez a sua esperança. Deus manda te dizer isso agora. Não desista. O silêncio não é o fim, é o anúncio de que a guerra já começou e a vitória está sendo liberada. O inimigo quer que você interprete o meu silêncio como rejeição, mas eu digo, meu silêncio é cenário para a minha intervenção. É a pausa antes do trovão, é a calmaria que antecede a queda das muralhas. Você não foi esquecido, você está sendo preparado para ver uma resposta que só virá quando os céus forem rasgados pela espada da oração. Hoje, enquanto você escuta, eu estou levantando sobre sua vida uma nova força. Você não está sozinha. O arcanjo Miguel está em batalha por você. E se você permanecer em fé, não apenas orando e jejuando, mas entrando nessa guerra espiritual, você verá as correntes se quebrarem. O silêncio vai se transformar em testemunho, e aquilo que parecia estagnado vai florescer diante dos seus olhos. Então, não recue. Levante-se, escute a minha voz. Comigo nenhuma barreira pode te parar. A pergunta que ninguém faz: quem está interrompendo suas orações? Filho, você já parou para pensar que o céu nunca fica em silêncio por acaso? Que não existe oração feita em fé que seja ignorada? Mas então, por que tantas vezes você sente como se suas palavras batessem no teto e voltassem para você? Por que jejuns intensos parecem não produzir frutos? Por que lágrimas sinceras escorrem pelo rosto e ainda assim nada muda? Eu quero te levar agora a enxergar algo que muitos nunca ousaram. Perguntar: quem está interrompendo minhas orações? Porque sim, existe um inimigo real que não apenas tenta enfraquecer sua fé, mas trava batalhas nas regiões celestiais para que a resposta não chegue até você. Veja o que aconteceu com Daniel. Ele jejuou, orou, clamou por entendimento. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele se humilhou diante de mim, a resposta já havia sido liberada. Mas o príncipe da Pérsia, uma força espiritual maligna, resistiu por 21 dias, até que Miguel, o arcanjo guerreiro, entrou na batalha para abrir caminho. Isso revela uma verdade que poucos entendem. Nem sempre o silêncio significa ausência. Muitas vezes significa resistência.
Você sente esse peso, não sente? Ora pela família, mas vê divisões. Ora pela saúde, mas os relatórios continuam negativos. Ora por portas abertas, mas parece que tudo se fecha. O inimigo sabe o quanto sua fé tem poder, então ele luta para bloquear o cumprimento da promessa. Ele sabe que se você receber, sua vida vai glorificar meu nome. Por isso, levanta muralhas invisíveis para tentar atrasar, confundir e desanimar você. Mas hoje eu te digo, não aceite esses bloqueios como finais. Não interprete atrasos como abandono. Quando parece que nada acontece, muitas vezes é sinal de que existe uma batalha travando o fluxo da bênção. E o que você precisa não é desistir, mas sim intensificar sua guerra espiritual. Pense comigo, você existe. Logo, percebe o vazio de rezar sem resposta. Logo, reconhece sua queda, porque pensa que talvez não seja digno, talvez não tenha orado direito, talvez eu não queira te ouvir. Logo, clama por ajuda, porque não aguenta mais sentir esse peso. E nesse clamor, eu te mostro a verdade. Não é você que está falhando, é o inimigo que está lutando contra você. Esse é o momento de discernir. Muitos até oram, mas não discernem. Muitos jejuam, mas não percebem onde está a raiz da resistência. Eu te chamo hoje para abrir os olhos. Há forças trabalhando para bloquear, mas também há um exército celestial pronto para guerrear ao seu favor. Quando você invoca a minha palavra com autoridade, quando você se une em oração a São Miguel Arcanjo, muralhas caem, correntes se quebram e portas fechadas começam a se abrir. Pare de se culpar. O inimigo quer que você pense que o silêncio é prova de rejeição. Ele sopra no seu ouvido. Você não é digno. Deus não liga para você. Suas orações não têm poder. Mas isso é mentira. Porque desde o primeiro dia em que você se humilhou diante de mim, eu ouvi o seu clamor. O que você enfrenta não é desatenção, é oposição. E oposição só é vencida com armas espirituais. Armas espirituais não são meras palavras repetidas sem fé. São declarações carregadas de autoridade, sustentadas pela verdade da minha palavra, fortalecidas pelo sangue do Cordeiro e afiadíssimas na boca daqueles que não desistem. Quando você ora a oração de São Miguel Arcanjo, você está chamando um guerreiro celestial para abrir caminho onde forças demoníacas tentam travar. Você não está pedindo sozinho, está se levantando em aliança com o exército do céu. Então eu te pergunto agora, até quando você vai aceitar orar e não receber? Até quando você vai se conformar com atrasos que não vêm de mim, mas do inimigo? Eu te chamo hoje para lutar de outra forma. Não como alguém que implora sem direção, mas como um filho que conhece a sua herança, como alguém que entende que os céus se movem quando há perseverança, autoridade e discernimento. Não é hora de desistir, é hora de confrontar. O inimigo até tentou barrar Daniel, mas não conseguiu. E ele não conseguirá te parar também, porque hoje eu coloco em suas mãos uma espada, a espada da oração profética. Hoje eu te lembro que existe um guerreiro chamado Miguel, que luta por você. E quando ele entra na batalha, nenhuma força nas trevas consegue resistir. Por isso, levante-se, reaja. Não permita que suas orações sejam abafadas sem luta. Diga com fé: o inimigo não vai mais bloquear as respostas que Deus tem para mim. Porque eu, o Senhor, já liberei sobre a sua vida aquilo que você precisa. Agora é hora de guerrear até que a vitória se manifeste diante dos seus olhos. O jejum que enfraquece o corpo, mas não move o céu. Filho, você tem se dedicado, tem se abstido de alimentos, de prazeres, tem colocado o corpo em disciplina. E ainda assim, lá no íntimo, vem aquela pergunta que machuca. Por que não está funcionando? Se eu estou jejuando, se estou orando, por que nada muda? Eu te digo, não é o jejum que está errado, mas a forma como você tem entendido o propósito dele. O jejum é poderoso, mas não é mágico. Ele não é uma moeda de troca comigo, como se fosse: Senhor,
porque eu jejuei, o Senhor é obrigado a responder. Não. O jejum é uma arma espiritual, mas sozinho não derruba muralhas. Ele enfraquece a carne para fortalecer o espírito, mas se o espírito não empunha a espada da oração, o jejum se torna apenas sacrifício físico. Pense, você existe, logo percebe o vazio, sente que se esforça, que paga o preço, mas o céu continua em silêncio. Logo, reconhece sua queda. A fraqueza da carne não trouxe a vitória que esperava e isso gera frustração. Logo, clama por ajuda, pede que eu explique, que eu mostre o porquê de tanta renúncia sem resultado. E nesse clamor, eu te digo, o jejum não move o céu sem oração e a oração não rompe sem autoridade. Você se lembra de Jesus no deserto? Ele jejuou 40 dias, mas não venceu o inimigo apenas porque estava em jejum. Ele venceu porque, quando foi confrontado, respondeu com a palavra. O jejum havia fortalecido sua alma, mas foi a espada da verdade que cortou a tentação. O jejum prepara o terreno, mas é a oração profética que planta a vitória. Muitos caem na armadilha de achar que o jejum, por si só, resolve tudo. Eles jejuam, mas não oram com profundidade. Jejuam, mas não discernem os bloqueios espirituais. Jejuam, mas continuam presos em culpa, em medo, em ressentimento. Então o jejum se torna apenas fome, não batalha. E eu não te chamei para passar fome, eu te chamei para vencer. Entenda, quando você jejua, você declara guerra contra a carne, mas precisa declarar também guerra contra o inimigo. São Miguel Arcanjo não entra na batalha apenas porque você deixou de comer. Ele entra quando você o invoca em oração, quando você clama com autoridade, quando você pede que ele quebre as cadeias invisíveis que resistem contra você. O jejum é como afiar a espada. Mas de que adianta ter uma espada afiada se você não a levanta para lutar? Orar e jejuar sem guerra espiritual é como preparar o exército e nunca entrar na batalha. Por isso você se sente cansado, esgotado, sem ver mudança. Não é que eu não ouça, é que você precisa aprender a guerrear. Quantas vezes você já pensou, talvez Deus não queira me responder? Quantas vezes já concluiu, talvez não seja a vontade de Deus? Mas eu digo, muitas vezes não é a minha vontade que está travando, mas sim muralhas levantadas pelo inimigo para tentar impedir que a minha vontade se manifeste. Você jejua e ora, mas o inimigo tenta resistir. Então, é hora de ir além. É hora de orar como guerreiro, de clamar como filho, de levantar a voz como quem sabe que tem herança. Quando você jejua, você silencia as vozes da carne, mas quando você ora, você faz o céu ouvir a sua voz. E quando você ora no poder do Espírito, invocando o meu nome e a intercessão de Miguel, você não está mais pedindo sozinho. Você está chamando os exércitos do céu para lutar ao seu lado. Então, eu te pergunto agora, até quando você vai apenas enfraquecer o corpo sem fortalecer o espírito? Até quando vai jejuar esperando respostas automáticas, sem entender que precisa lutar por elas? Hoje, eu te chamo para alinhar jejum e oração, disciplina e guerra, renúncia e profecia. Porque quando você une jejum com oração de autoridade, muralhas tremem. Quando você se levanta, não como um mendigo espiritual, mas como um filho que sabe que eu o escuto, correntes são quebradas. Quando você clama junto a Miguel, a espada dele corta as correntes que o inimigo tentou erguer contra você. Não permita que o jejum seja apenas sofrimento físico. Transforme-o em sacrifício vivo, em arma de guerra, em chave de libertação. Hoje eu te digo, o jejum sem oração é apenas fraqueza, mas o jejum com oração é poder que abala céus e terra. Levante-se agora com fé. Declare com a sua boca: meu jejum não será em vão. Minha oração romperá os céus. Com Deus e com São Miguel Arcanjo, nenhuma barreira permanecerá de pé. A armadilha do desânimo.
quando o coração começa a desistir. Filho A, eu conheço o que se passa dentro de você. Eu sei como as noites têm sido longas, como as lágrimas caem no travesseiro em silêncio, sem que ninguém perceba. Eu sei o quanto você já tentou acreditar que amanhã vai ser diferente. Mas quando o amanhã chegou, tudo parecia igual. O inimigo tem usado esse silêncio para colocar sobre você um peso ainda maior, o desânimo. Você ora, jejua, busca, mas quando olha ao redor, não vê mudança. E nesse espaço vazio, o inimigo sopra mentiras. Não adianta, você não é ouvido, você não tem valor. Ele quer que você desista não apenas da oração, mas da fé. Quer que você comece a acreditar que nada vai mudar, que a vida sempre será assim. Mas eu te digo agora, isso é uma armadilha. É um laço montado cuidadosamente para te fazer abandonar aquilo que pode te salvar. É como se o inimigo erguesse uma parede diante de você e dissesse: não adianta lutar, você nunca vai passar daqui. Mas lembre-se, eu sou o Deus que derruba muralhas, e aquilo que parece limite aos seus olhos é apenas cenário para o meu poder. Pense comigo, você existe. Logo, percebe o vazio de orar e não ver resposta. Logo reconhece sua queda, pois o cansaço e a frustração fazem você acreditar que não tem forças para continuar. Logo, clama por ajuda, porque no fundo sabe que sozinho, não consegue sustentar a fé. E é nesse clamor que a minha graça se manifesta, não para te julgar pelo cansaço, mas para te restaurar nele. Quantos heróis da fé passaram pela mesma armadilha? Elias, depois de vencer profetas e ver fogo cair do céu, se escondeu debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Por quê? Porque o desânimo o pegou de surpresa. O inimigo não conseguiu pará-lo na batalha, então tentou pará-lo na mente. É assim também com você. Muitas vezes não é a guerra externa que te derruba, mas a interna. Não é o inimigo que te vence pela força, mas pelo desânimo. Mas hoje eu te digo, levanta. Não aceite o desânimo como destino. O desânimo é temporário, mas a vitória é eterna. Eu não te trouxe até aqui para ver você desistir agora. Eu não investi em cada oração, em cada lágrima, em cada clamor, para que você jogasse tudo fora. O inimigo quer que você pense que o silêncio é abandono. Mas o silêncio é apenas parte da batalha. Quando você sente que não tem forças, é aí que eu mais atuo. Porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz, não aguento mais, eu respondo, eu estou aqui, aguente em mim. Você não precisa ser forte o tempo todo, você precisa apenas confiar. O desânimo é como uma sombra. Parece real, mas não tem substância. Ele tenta te fazer acreditar que não vale a pena continuar, mas quando você levanta a voz em oração, a sombra se dissipa. Por isso, o inimigo quer que você se cale. Ele sabe que, se você continuar orando, cedo ou tarde Miguel entrará na batalha e a resposta virá. O que ele mais teme não é o seu cansaço, mas a sua perseverança. Então, filho não pare. Não recue, não entregue a vitória que já é sua. Cada oração que você faz é uma semente lançada. Pode parecer que a terra está seca, mas a raiz já está se formando embaixo, invisível aos seus olhos. No tempo certo, a colheita virá. Hoje eu te digo, não desanime. Você não está sozinho. Eu estou contigo em cada oração, em cada jejum, em cada clamor. E Miguel luta por você, mesmo quando você não percebe. O desânimo tenta fechar os seus olhos, mas eu estou abrindo-os agora para que você veja que o céu continua em movimento, mesmo quando a terra parece parada. Levante-se em fé, declare: o desânimo não vai me calar. Eu continuarei orando até ver o milagre acontecer, porque eu sou fiel e aquilo que eu prometi não será frustrado. São Miguel Arcanjo, o guerreiro quebrador de correntes. Filho você precisa entender algo essencial.
não está lutando sozinho. Existe um guerreiro celestial, um príncipe do exército do Senhor, levantado desde os primórdios para batalhar contra dragões, potestades e muralhas espirituais. O nome dele é Miguel, o arcanjo, aquele que carrega a espada flamejante e quebra correntes que os seus olhos não conseguem ver. Muitos acreditam que a oração é apenas palavras lançadas ao vento, mas quando você ora em fé, quando você clama em meu nome, quando invoca a proteção de Miguel, você desperta movimentos invisíveis. Miguel não é um anjo qualquer. Ele é o guerreiro que luta pela minha causa, que se levanta para defender aqueles que são meus. Você existe. Logo, percebe o vazio de tentar lutar com suas próprias forças. Logo, reconhece a sua queda, pois já tentou vencer batalhas espirituais apenas com lógica humana. Logo, clama por ajuda, porque compreende que não pode atravessar muralhas sozinho. E nesse clamor, eu envio Miguel, o quebrador de correntes, aquele que abre os céus e destrói cadeias que resistiam contra você. Olhe para a história. Miguel é mencionado como aquele que lutou contra o dragão e o lançou do céu. É ele quem aparece em Daniel para romper a resistência espiritual que travava a resposta. É ele quem lidera batalhas que você jamais conseguiria vencer por conta própria. E é a ele que eu coloco ao seu lado quando você clama com fé. Você já percebeu como, em certos momentos da sua vida, o peso parecia insuportável e, de repente, uma força inesperada o levantou? Já sentiu como se correntes fossem quebradas, sem explicação? Isso é intervenção do meu exército. Muitas vezes é Miguel agindo, cortando as amarras, abrindo caminho. O inimigo não teme apenas o seu jejum, não teme apenas as suas lágrimas. O que ele teme é quando você une sua fé ao exército celestial. Porque quando isso acontece, o que estava bloqueado começa a ruir. Miguel não apenas observa, ele guerreia. Ele não apenas se aproxima, ele ataca. Ele não apenas protege, ele liberta. Filho A, você precisa parar de viver como se estivesse abandonado. Eu não te deixei só. Você não é órfão. Você tem ao seu lado guerreiros invisíveis que lutam batalhas que você nem percebe. Mas existe uma chave. Eles se movem quando você ora. Eles agem quando você clama. Miguel se levanta quando você invoca a minha autoridade sobre a sua vida. Quantos bloqueios já teriam sido derrubados se você tivesse entendido que a luta não é apenas sua? Quantas lágrimas poderiam ter sido transformadas em vitória se você tivesse chamado o guerreiro que eu coloquei para lutar ao seu lado? Hoje eu te ensino a usar essa arma. Não lute sozinho. Ore, invoque, declare: Miguel, lute por mim em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando Miguel entra na guerra, correntes caem. Quando Miguel entra na guerra, muralhas racham. Quando Miguel entra na guerra, a resistência que parecia interminável chega ao fim. Ele não luta em nome próprio, mas em meu nome. Ele não vem com uma espada humana, mas com fogo celestial. O inimigo pode até resistir, mas não prevalece contra Miguel. Ele pode até tentar atrasar, mas não suporta quando Miguel desembainha a espada. Por isso, filho Aiá, aprenda a orar, não apenas pedindo bênçãos, mas convocando guerra. Ore como quem chama reforço. Ore como quem sabe que está cercado por um exército poderoso. Hoje, eu te digo, você não está apenas orando, você está chamando o céu para a batalha. Você não está apenas clamando, você está ativando o guerreiro que quebra correntes. Então, levante sua voz. Declare: com São Miguel Arcanjo, nenhuma corrente permanecerá sobre a minha vida. Porque a vitória não vem apenas do seu esforço, mas do meu poder, que se manifesta quando você se alia com o exército celestial. Confie, porque eu já enviei Miguel, e através dele toda corrente será despedaçada. A oração como espada, palavras que rasgam os céus. Filho A, ouça com atenção.
A oração não é um conjunto de frases bonitas que você repete para se sentir melhor. A oração é espada. A oração é fogo. A oração é decreto. A oração é o que rasga os céus e abre caminho no mundo espiritual. Cada palavra que você libera em fé carrega peso, autoridade e poder. Você existe. Logo percebe o vazio de falar sem ser ouvido, de repetir orações sem sentir mudança. Logo reconhece a sua queda, pois muitas vezes trata a oração como costume e não como arma. Logo clama por ajuda, porque deseja que sua oração seja mais do que palavras. E nesse clamor, eu te ensino hoje. Ore como quem empunha uma espada afiada, não como quem lança palavras ao vento. Quando você abre a boca em fé, algo se move no invisível. Eu não ignoro uma única palavra pronunciada com sinceridade. Mas entenda, oração não é apenas pedir, é guerrear. É tomar posse. É declarar a vitória antes que ela apareça. É como se você entrasse em uma sala de tribunal espiritual e apresentasse decretos que se tornam lei no reino invisível. Por isso, o inimigo tem tanto medo da sua oração. Ele sabe que quando você ora em meu nome, ele perde terreno. Ele sabe que quando você declara a minha palavra, muralhas caem. Foi assim com Jesus no deserto. Cada resposta que ele deu ao tentador era uma espada que cortava as estratégias malignas. Ele não apenas ficou em silêncio, ele declarou: está escrito. É isso que falta a muitos filhos, orar com autoridade. Muitos clamam, mas não decretam. Muitos pedem, mas não declaram. Muitos dizem palavras, mas não proclamam a palavra. E o inimigo ri quando suas orações são apenas murmúrios sem fé. Mas quando você ora como quem segura uma espada, cada frase se torna golpe contra o reino das trevas. Filho A, você não pode mais se calar. Não pode mais orar como quem está inseguro. Eu já te dei autoridade. Eu já te coloquei em posição de filho A, não de escravo. Você não está pedindo esmolas, você está tomando posse de uma herança. E sua herança é vitória. Sua herança é libertação. Sua herança é resposta. Veja como funciona. Cada vez que você diz, em nome de Jesus, você está empunhando a espada. Cada vez que você declara, está escrito, você está cortando correntes. Cada vez que você invoca, São Miguel Arcanjo, lute por mim, você está liberando o reforço do céu. E nenhuma dessas palavras volta vazia. Talvez você tenha orado como quem repete fórmulas. Mas hoje eu te ensino a orar como quem decreta. Não ore como mendigo, ore como herdeiro. Não ore como quem teme, ore como quem sabe que o céu escuta. Não ore como quem espera sorte, ore como quem tem certeza da vitória. É assim que sua oração se torna espada. É assim que suas palavras deixam de ser apenas sons e passam a ser decretos. E quando decretos são liberados, o céu se move. Anjos são enviados, correntes são quebradas, portas são abertas. O impossível se curva diante de quem ora em meu nome com autoridade. O inimigo vai tentar te calar. Vai tentar fazer você acreditar que sua voz não tem valor. Vai tentar encher sua mente de dúvidas, dizendo: você não merece, você não sabe orar. Mas escute, sua oração não tem poder por causa da sua perfeição, mas por causa do meu nome. O que dá força à sua espada não é o braço que a segura, mas o fogo que eu coloco nela. Então, filho A, não se cale mais. Ore até sentir a atmosfera mudar. Ore até que o peso se quebre. Ore até que a resistência se curve. E declare com fé: minha oração é espada, e hoje eu corto todas as correntes que me prendiam. Você não precisa ser eloquente, precisa ser verdadeiro e Você não precisa saber palavras difíceis, precisa apenas crer no poder do meu nome. Quando você ora assim, o céu não resiste, o inferno não suporta, as trevas não prevalecem.
Levante-se agora e entenda: sua boca é arma, sua oração é espada, sua fé é fogo. Use tudo isso e verá o impossível se tornar realidade diante de você, identificando bloqueios específicos em sua vida. Filho Xi, muitos de vocês oram e jejuam sem entender exatamente contra o que estão lutando. Vocês clamam por mudança, mas não discernem onde está a raiz do bloqueio. É como tentar abrir uma porta sem saber qual é a chave certa. Hoje eu quero abrir seus olhos. Há bloqueios específicos em sua vida que precisam ser identificados para serem quebrados. Pense comigo, você existe. Logo, percebe o vazio nas áreas que não se movem. Talvez ore pela família, mas a paz nunca se estabelece. Talvez jejue pelas finanças, mas a escassez continua. Talvez clame pela saúde, mas a enfermidade insiste em permanecer. Logo, você reconhece sua queda. Não sabe mais o que fazer, sente-se perdido, cansado, de lutar às cegas. Logo, clama por ajuda, porque percebe que precisa de revelação. E nesse clamor, eu te mostro. Não é que eu não esteja ouvindo, é que há bloqueios espirituais específicos que precisam ser enfrentados com armas específicas. Alguns bloqueios vêm da mente. Pensamentos de culpa, vergonha e rejeição funcionam como cadeias invisíveis. Você acredita que não merece ser abençoado, e isso se torna uma barreira. O inimigo sopra mentiras e você as aceita como verdade, travando a sua própria oração. Outros bloqueios vêm das palavras. Maldições lançadas sobre você, declarações negativas que saíram da sua própria boca ou da boca de pessoas próximas. Cada palavra tem peso no mundo espiritual. Muitas vezes, você está tentando construir em oração o que você mesmo destruiu com palavras de incredulidade. Há também bloqueios que vêm de heranças espirituais, pactos feitos por gerações passadas, práticas ocultas, alianças com trevas que ecoam até hoje. Você sente que, por mais que tente, algo sempre puxa para trás. São correntes que não começaram em você, mas que tentam te prender. E existem bloqueios levantados pelo próprio inimigo através de inveja, olho gordo, trabalhos de feitiçaria, ataques de opressão espiritual. Você não entende por que portas se fecham, por que relacionamentos são destruídos, por que ambientes ficam pesados de repente. Mas eu te digo, essas coisas são reais. E o primeiro passo para vencê-las é discernir que elas existem. Não basta orar de forma genérica. Você precisa ser específico. Precisa declarar: Senhor, eu rejeito a mentira que diz que não sou digno. Eu quebro a palavra negativa que foi lançada contra mim. Eu corto o laço hereditário que tenta me aprisionar. Eu repreendo a obra de feitiçaria que tenta paralisar minha vida. É assim que a oração se torna afiada. Quando vai direto ao ponto, o inimigo se esconde na escuridão. Ele prospera quando você não sabe contra o que está lutando. Mas quando a luz da revelação entra, tudo fica exposto. É por isso que, neste momento, eu estou trazendo clareza. Estou mostrando a você que existem áreas específicas que precisam ser entregues a mim em oração. Talvez você esteja forte em uma área, mas travado em outra. Talvez sua vida espiritual esteja firme, mas sua família esteja em ruínas. Talvez sua vida financeira esteja bem, mas sua mente esteja em tormento. Hoje eu te digo: identifique o bloqueio e eu enviarei Miguel para quebrar as correntes. Não tenha medo de olhar para dentro. Não fuja da verdade. O Espírito Santo é quem revela. Ele mostra onde está a raiz, não para te acusar, mas para te libertar. E quando você nomeia o bloqueio, você tira o poder do inimigo. Então, filho, olhe agora para a sua vida. Onde está o bloqueio? Qual área parece morta? Qual promessa ainda não se cumpriu? Entregue isso a mim em oração. Seja específico, declare em alta voz. Porque quando você identifica, você ativa. E quando você ativa, o céu responde.
Diga agora: eu identifico os bloqueios na minha vida e os entrego a Deus. Em nome de Jesus e com São Miguel Arcanjo, toda corrente será quebrada. E eu te garanto, nada poderá resistir quando a luz da verdade brilhar sobre a sua vida. Quebra de maldições hereditárias e pactos invisíveis. Filho, escute com atenção. Existem correntes que não começaram em você, mas que de alguma forma ainda tentam te prender. São maldições hereditárias, pactos invisíveis, alianças feitas por aqueles que vieram antes de você e que abriram brechas espirituais que ecoam até hoje. Você já percebeu como certas situações se repetem de geração em geração? Doenças iguais, falências constantes, vícios que se repetem, lares que se desfazem. Isso não é coincidência, isso é espiritual. Você existe, logo percebe o vazio. Sente que por mais que lute, algo sempre puxa você para trás. Logo reconhece a sua queda. Admite que não consegue vencer sozinho, que essas forças são maiores do que a sua capacidade humana. Logo, clama por ajuda. Pede socorro para que essa corrente seja finalmente quebrada. E nesse clamor, eu te digo: o poder do meu sangue já foi liberado para desfazer maldições e cortar pactos invisíveis. Você não está condenado a repetir a história da sua família. Entenda, eu não criei você para carregar o peso dos erros de gerações passadas, mas o inimigo usa cada brecha para tentar legalidade. Pactos com ocultismo, idolatria, feitiçaria, palavras de ódio e injustiça liberadas no passado. Tudo isso abre espaço para cadeias espirituais. Mas assim como o inimigo tenta prender, eu envio Miguel para cortar. Assim como pactos foram feitos no oculto, eu estabeleço aliança na luz. Muitos dos bloqueios que você enfrenta não têm explicação lógica. Você ora, jejua, luta, mas nada anda. É porque existem correntes invisíveis, contratos espirituais que ainda não foram cancelados. Mas hoje eu te digo, a cruz é o carimbo que rasga todo contrato do inimigo. O sangue de Jesus é a tinta que apaga toda assinatura maldita. Olhe para a sua vida. Talvez sua avó tenha vivido aprisionada em medo. Talvez seu pai tenha enfrentado vícios destrutivos. Talvez sua mãe tenha carregado dor e rejeição. E agora você percebe sinais disso tentando se repetir. Mas eu declaro, a maldição não passa adiante quando encontra alguém que clama pelo meu nome. Você é o ponto final da cadeia. Você é o rompimento. Você é o novo começo. Não aceite mais carregar fardos que não foram feitos para você. Não aceite a mentira de que você está condenado a repetir a dor da sua família. Você é liberto pelo poder da cruz. E quando você invoca São Miguel Arcanjo, ele se levanta para quebrar correntes que já estavam há gerações resistindo. Filho, declare em fé: eu não vou repetir a dor dos meus antepassados. Em nome de Jesus, toda maldição hereditária está quebrada. Todo pacto feito no oculto está desfeito. Eu sou livre pela cruz. Porque o inimigo pode até tentar manter contratos antigos, mas eu, o Senhor, já assinei sua libertação com o sangue do Cordeiro. Miguel desce com espada flamejante para cortar laços invisíveis, desfazer alianças feitas nas trevas e libertar sua linhagem. Hoje, você não ora apenas por você. Você ora pela sua casa, pelos seus filhos, pelos filhos dos seus filhos. O que é quebrado em você não terá poder sobre a próxima geração. Você está levantando um altar de libertação que muda a história da sua família inteira. Então, levante-se agora e ore com fé. Chame Miguel para a guerra, declare em alta voz, rasgue os céus com sua oração, porque cada corrente hereditária, cada pacto oculto, cada maldição escondida, tudo isso cai por terra hoje, em nome de Jesus. E quando você sair desse lugar, sairá livre. Não mais como alguém aprisionado pelo passado, mas como alguém que inaugura um futuro novo, um futuro marcado pela bênção, pela vitória e pela vida abundante que eu preparei para você.
Oração de São Miguel Arcanjo, clamor de guerra e libertação. Filho, chegou a hora de não apenas ouvir, mas de se levantar em oração. Até aqui, eu te revelei verdades, mostrei bloqueios, expus correntes, desvendei as estratégias do inimigo. Mas agora é o momento de colocar a espada na mão. É tempo de guerra, é tempo de libertação. Você existe, logo percebe o vazio das tentativas humanas. Logo reconhece sua queda, pois já tentou vencer na carne e não conseguiu. Logo clama por ajuda, porque entende que sozinho a não pode romper. E nesse clamor eu te entrego a chave, a oração de guerra, unida à intercessão de São Miguel Arcanjo. Entenda, Miguel não é apenas um anjo. Ele é o guerreiro que luta pela minha causa, o defensor da minha justiça, o comandante dos exércitos celestiais. Quando você o invoca em oração, você não está chamando apenas proteção, está convocando batalha. Você está trazendo para a sua realidade um guerreiro que carrega a espada flamejante, capaz de cortar cadeias que te prendem há anos. Então, filho A, ore comigo agora. Não apenas repita palavras, mas declare com autoridade, como quem sabe que está rasgando os céus. Levante sua voz. São Miguel Arcanjo, príncipe do exército celestial, defendei-me no combate contra as ciladas do inimigo, contra toda a força do mal que tenta travar minha vida. Levanta-te agora com a tua espada flamejante e quebra toda a corrente que me aprisiona. Derruba muralhas, desfaz pactos, corta maldições, desarma as obras do inferno que se levantaram contra mim e contra a minha família. Eu invoco a tua intercessão em nome do Senhor Jesus Cristo e declaro que nenhuma força maligna prevalecerá. Enquanto você ora, cadeias começam a cair. Você pode não ver com seus olhos naturais, mas no mundo espiritual, correntes estão sendo quebradas. Palavras lançadas contra você estão sendo desfeitas. Maldições estão sendo anuladas. Pactos feitos no oculto estão sendo rasgados pelo poder do sangue de Jesus. Não ore com medo, ore com fé. O inimigo tenta intimidar, mas não resiste à espada de Miguel. Ele pode até ter bloqueado respostas por um tempo, mas hoje essa resistência cai por terra. Ore como quem toma posse da vitória. Ore como quem sabe que não está só, mas tem ao lado um exército celestial. Repita novamente com ousadia: São Miguel Arcanjo, luta por mim. Em nome de Jesus eu declaro: estou livre. Nenhuma corrente permanecerá sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. O Senhor é meu refúgio, e com a tua ajuda, Miguel, eu vencerei. Filho, ore até sentir a atmosfera mudar. Ore até que o peso saia dos seus ombros. Ore até que a paz invada sua alma. Porque a oração não é apenas palavras, é espada. E hoje você está empunhando essa espada com poder e autoridade. Eu te digo, não haverá corrente que resista, não haverá muralha que permaneça, não haverá pacto que continue de pé. Porque quando Miguel entra na batalha, o inferno treme, e quando você ora com fé, o céu responde. E agora, diante de mim, levante-se em fé e declare: com a ajuda de São Miguel Arcanjo e pelo poder do nome de Jesus, toda barreira caiu. Eu estou livre, eu estou liberto, eu estou restaurado. Fechamento profético. Profetize e receba a vitória. Filho A, agora que você guerreou em oração, que invocou a intercessão de Miguel, que declarou libertação em meu nome, eu te digo, o céu já respondeu. Você pode não ver ainda com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, correntes já foram quebradas, muralhas já foram derrubadas, portas já começaram a se abrir. Você existe. Logo, percebe que não nasceu para viver em silêncio eterno, como se suas orações fossem em vão. Logo reconhece sua queda, sabe que já pensou em desistir, que já acreditou que não valia a pena continuar. Logo, clama por ajuda
e nesse clamor você foi fortalecido. Agora, finalmente, é alcançado pela minha graça. A vitória que parecia distante está se aproximando da sua realidade. Eu não te trouxe até aqui apenas para te consolar. Eu te trouxe para declarar que este é um novo ciclo. O tempo de bloqueios chegou ao fim. A partir de hoje, você caminhará em uma dimensão de libertação que mudará não apenas a sua vida, mas a vida de todos que estão à sua volta. Você sente esse peso saindo dos seus ombros? Isso é o fardo que estava travando você sendo removido. Você sente essa paz invadindo o coração? Isso é o selo do meu espírito, confirmando que eu já estou agindo. Você sente esse fogo reacendendo dentro de você? Isso é a chama da fé que o inimigo tentou apagar, mas que agora volta a arder mais forte do que nunca. Filha, profetize agora sobre a sua vida. Use a autoridade que eu te dei. Declare em voz alta: eu sou livre, eu sou restaurado, eu sou protegido, nenhuma maldição permanecerá sobre mim. Eu recebo a vitória que Deus já liberou. Porque quando você profetiza, você dá legalidade ao céu para agir sobre a terra. Quando você escreve, quando você fala, quando você decreta, você abre caminho para que o mundo espiritual se alinhe à minha vontade. Por isso, eu te peço, não apenas guarde em silêncio o que recebeu hoje, mas manifeste. Diga com a sua boca, escreva com a sua mão, proclame com a sua fé. Agora, como ato profético, escreva nos comentários: com Deus e São Miguel Arcanjo, nenhuma barreira pode me parar. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração no mundo espiritual. É uma marca de fé que rompe os céus e cala o inferno. Filha, eu quero que você entenda, a vitória não é apenas promessa, é realidade. Não espere para acreditar quando ver. Creia agora, profetize agora, receba agora. Porque eu, o Senhor, estou dizendo: o que estava travado se destravou, o que estava preso se soltou, o que estava morto reviveu. E não pare por aqui. Continue em oração, continue jejuando, continue clamando. Mas agora, não como alguém que duvida, e sim como alguém que já sabe que a resposta foi liberada. Caminhe como vitorioso, fale como vitorioso, viva como vitorioso. Eu coloco em sua boca uma palavra final: está feito. Assim como Jesus disse na cruz, eu digo sobre a sua vida. O sacrifício foi suficiente, a vitória foi conquistada, a liberdade foi garantida. Agora, é só andar nesse caminho de luz, protegido, guardado e sustentado pela minha mão. Levante suas mãos em sinal de fé e declare: eu recebo a vitória que o Senhor liberou. Eu profetizo um novo tempo. Eu andarei em libertação e verei milagres diante dos meus olhos. Filho, vai em paz, porque eu, o Senhor, já lutei por você. Miguel já guerreou por você. O Espírito Santo já selou sua vitória. E você verá com seus próprios olhos que nada pode parar alguém que confia em mim.